Fala, trader, tudo bem? Nas últimas aulas você entendeu todo o detalhamento das operações utilizando estruturas de mercado e também toda a expectativa de movimentação, utilizando como base os movimentos de impulsão e mitigação. Agora, é extremamente importante você entender como que funciona a manipulação do operador profissional para que você saiba realmente qual é a hora de entrar no movimento e, claro, sempre entrar a favor do dinheiro esperto. Então aqui eu tenho um diagrama de como que é o funcionamento de uma manipulação de mercado. Pode parecer bem complexo logo no começo, mas na verdade é muito simples, tá? Os movimentos sempre acontecem da mesma forma, os movimentos sempre acontecem com as mesmas características, e se você seguir esse checklist aqui que eu estou mostrando para você, eu tenho certeza que você vai localizar todas as manipulações dentro do seu movimento e você vai conseguir ter acesso a operações extremamente lucrativas. Então aqui na última aula você aprendeu sobre o conceito das estruturas, então nós temos aqui uma estrutura de movimento, né? Uma onda impulsiva, uma onda de mitigação, uma nova onda impulsiva. Essa nova onda impulsiva acabou realizando ali o rompimento da estrutura, que você já sabe que indica continuidade. Portanto, o mercado ele precisa sair do ponto A, que é onde não existe o interesse por parte do operador profissional, e ele precisa levar esse dinheiro até a região que existe interesse por parte do operador profissional, que é o ponto B. Agora, Gabriel, qual é essa região? Eu sei que você falou na última aula, que a região seria a zona de desconto. Mas eu quero que você entenda o seguinte: sempre, sempre, absolutamente sempre que o mercado romper uma região de topo, ele automaticamente valida a última zona de fundo como sendo a região mais líquida. Lembra lá das primeiras aulas que a liquidez ela está localizada abaixo dos fundos e acima dos topos? Pois é, o mercado rompeu um topo, você tem a validação da zona líquida desse fundo. Portanto, é nesse fundo que o mercado vai fazer a sua manipulação, a sua entrada. É lá que o operador profissional vai montar suas posições. Então, uma vez que o mercado retorna até a região desse fundo, você vai observar um comportamento muito intrigante. Porque é uma movimentação de alta, a expectativa é de alta, o mercado ele deve subir para retornar novamente ao ponto A e você começa a ver várias pessoas vendendo naquela região. Afinal de contas, por que as pessoas estão vendendo numa região de fundo, que seria a região mais barata para comprar, numa movimentação de alta? Claramente isso é uma movimentação de manipulação de mercado. Esse movimento vai dar origem ao que nós chamamos de liquidação de blocos institucionais. Por quê? Para alguém comprar, outra pessoa precisa vender. Então o operador profissional, ele induz, ele manipula, ele faz com que as pessoas acreditem que o preço vai cair. Fazendo isso, as pessoas vão vender. E quando as pessoas estiverem vendendo, elas vão estar executando de forma passiva todo aquele bloco institucional comprador. E quando as pessoas menos esperarem, o mercado volta em cima delas e avança com a movimentação nova de impulsão rumo ao topo da estrutura. Utilizando, as movimentações de manipulação, você vai ver que você vai ter acesso a operações extremamente lucrativas, como é o caso deste trade de exemplo. Operações, por exemplo, de 5 para 1, 4 para 1, 3,5 para 1 são muito frequentes quando a gente utiliza a movimentação da manipulação como nosso gatilho de entrada. E quando eu falo 4 para 1, significa que é 4 vezes maior a sua recompensa do que seu risco. Isso faz com que você tenha operações altamente lucrativas e de baixo risco, porque você está trabalhando a favor do dinheiro esperto, a favor da movimentação toda. E no caso de uma movimentação vendedora, o que acontece? Você tem aqui o mercado com a onda impulsiva jogando o preço para baixo, faz a mitigação, traz o dinheiro para cima no ponto B, volta lá para baixo na nova onda impulsiva, perde a região de fundo. Temos aqui o rompimento da estrutura. Sempre, quando o mercado perder uma região de fundo, automaticamente ele vai validar a zona de topo. Portanto, a região de topo passa a ser a zona mais líquida para a venda. É nesta região que o operador profissional vai induzir, manipular, enganar as pessoas. Você vai ver que numa estrutura de queda, com uma expectativa de queda, de baixa, o mercado vai mostrar para você nessas regiões pessoas comprando nessa região. Claramente que essas compras são feitas de maneira desinformada. Esses compradores, da mesma maneira que os vendedores no exemplo de cima, eles vão ser utilizados como combustível do movimento do operador profissional.
ele vai fazer com que liquide os blocos institucionais vendedores presentes acima desta região de topo, onde, para alguém vender, outra pessoa precisa comprar. Então, o operador profissional, ele induz, ele engana, ele manipula para que você acredite que o preço vai subir. Mas, na verdade, esse movimento é somente para executar as vendas deles que está lá na parte de cima. E aí você tem acesso a trades como este, por exemplo. Depois de capturar a liquidez na parte de cima, o mercado desce, lambendo toda a movimentação de baixo, rumo ao rompimento da estrutura, onde você tem acesso aí a oportunidades de 4-1, 5-1, oportunidades extremamente lucrativas e que vão direto para o alvo, sem aquela enrolação toda, porque você está a favor do fluxo da expectativa de movimento. Mas aí você deve estar se perguntando, pô, Gabriel, que conteúdo fantástico. Como é que eu sei que eles estão comprando aqui e como é que eu sei que eles estão vendendo aqui? Ou melhor, como eu sei que é o varejo que está vendendo aqui e como eu sei que é o varejo que está comprando aqui? Aí que entra o nosso gráfico volumétrico. Então esse daqui é o gráfico volumétrico. O gráfico volumétrico ele mostra para a gente o comportamento da liquidez, ou seja, o comportamento do dinheiro em tempo real. Então a gente consegue ver ali os grandes players atuando dentro dessas regiões. E quando a gente observa um comportamento que não é esperado naquela região, muito provavelmente é o varejo. Então isso faz com que a gente tenha a entrada da manipulação utilizando o gráfico volumétrico. Aqui a gente consegue perceber a quantidade de pessoas que estão comprando, nesta região desta linha, que é uma região vendedora, é uma região de liquidez validada de topo. Então aqui é um ponto que você deveria vender, e eu sei que existe 35 mil contratos comprados nessa região. Então, se 35 mil contratos foram comprados nessa região, eu também sei que 35 mil contratos foram vendidos, foram executados nesta região. E sabendo e entendendo como funciona o movimento do operador profissional, eu sei que essas compras que foram feitas aqui nesta parte de cima são nada mais nada menos do que os operadores do varejo. Então a gente vai utilizar eles como combustível para o nosso trade na venda. E aqui, obviamente, que o mercado faz várias movimentações dentro dessa região vendedora, né? Aqui, novamente, eles tentam comprar de novo, com mais de 45 mil contratos comprados numa região que era para vender. Isso tudo faz com que a gente já entre vendido e busque, no caso, a mínima do mercado novamente. E aqui a gente tem toda a movimentação de teste de oferta, a gente tem todo o movimento completo quando a gente consegue analisar a leitura, né, utilizando o gráfico volumétrico. O gráfico volumétrico ele é uma ferramenta incrível para você utilizar todo esse conceito de leitura profissional, porque ele vai mostrar para você quais são os lotes que estão travados. Eu sei que aqui toda essa galera que comprou de forma desinformada acabaram estopando dentro desse movimento aqui, E é o stop desses operadores que vai dar o nosso lucro, porque é esse movimento dos operadores desinformados que é o que vai fazer o trade andar a nosso favor, porque o dinheiro vai trocar de mão. O dinheiro vai trocar de mão dos compradores para os vendedores, dos vendedores para os compradores. E você sempre quer estar a favor do movimento principal. Se você quer aprender muito mais coisas sobre esses conceitos, sobre o gráfico volumétrico, sobre tudo que você precisa para ter resultados no mercado financeiro, utilizando toda a leitura profissional, você precisa fazer parte da Escola Day Trade, que é a maior comunidade de traders especializados em day trade da América Latina. Lá você vai ter acesso completo a todo esse conteúdo que você viu aqui no minicurso e muito mais coisa. Para você já saber um pouco mais sobre isso, clique aqui no botão abaixo para você conhecer a comunidade, fazer a sua inscrição e já começar a estudar muito mais com a gente. Te vejo na próxima aula.